Você sabe o que significa a unção na Bíblia? A unção é um dos temas mais falados no mundo cristão. Ouvimos muito a respeito dela em músicas, cultos e pregações. Ouvimos sobre como algumas pessoas são ungidas ao reconhecermos que são usadas por Deus. E ainda, no meio cristão, vemos o costume de ungir pastores, missionários ou enfermos, por exemplo. Mas, em meio a tudo isso, será que de fato sabemos o que significa a unção? Na Bíblia, a unção aparece inicialmente como um ato simbólico, e o óleo era o elemento usado nesse ato. A palavra ungir significa literalmente derramar ou esfregar óleo, e tal ação simbolizava a separação de pessoas, objetos ou até mesmo lugares para o serviço a Deus. Encontramos um exemplo disso logo no início da nação de Israel, durante a peregrinação do povo. Quando Moisés estava instruindo o povo acerca da adoração ao Senhor e separando os sacerdotes para conduzir os louvores e sacrifícios no tabernáculo, vemos a execução de um longo ritual. Usando o óleo de unção, um óleo específico que foi ordenado pelo Senhor, Moisés ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia. Ele também aspergiu o óleo 7 vezes sobre o altar e derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Veja que, naquele dia, um lugar e vários objetos foram ungidos: o tabernáculo, centro da adoração dos judeus, e todos os seus utensílios que seriam usados nessa adoração. Além disso, pessoas foram ungidas: primeiro Arão e logo em seguida seus filhos, aqueles que atuariam como sacerdotes da nação de Israel. A unção geralmente significa essas duas coisas. Ela separa uma pessoa ou coisa como santa e consagrada a Deus, e confere autoridade à pessoa que é ungida. A consagração é uma dedicação especial, como um voto ou selo. Ao ser ungido, o sacerdote era consagrado ao Senhor, o que significava que ele não seria como os demais israelitas, mas um israelita separado e destacado em meio à nação, alguém dedicado e santo. Quanto aos objetos, a unção estabelecia que aqueles utensílios não poderiam ser usados em outro contexto, mas seriam para o uso exclusivo do Senhor. E a unção não parou por aí. Mais adiante na história do povo, vemos líderes, reis e profetas sendo ungidos como sinal de que estavam sendo escolhidos, separados e capacitados pelo Senhor para uma missão específica. Vemos isso no caso de Saul e Davi, por exemplo. A unção dos reis significava algo além. Ela carregava consigo poder e autoridade. Um rei ungido segundo a ordem do Senhor teria poder e autoridade legítima para governar sobre Israel, o povo de Deus. Os ungidos também contavam com um tipo de proteção, tanto que Davi declarou a respeito de Saul: quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? A ideia da unção está tão presente na Bíblia que, quando o profeta Daniel profetiza sobre um governante futuro que traria a restauração de Jerusalém, ele o chama de ungido. É claro que Daniel se referia a Jesus. Isso fica ainda mais claro quando entendemos que a palavra grega para ungido é Christos. Quando chamamos Jesus de Cristo, estamos declarando que ele é o ungido de Deus, aquele que foi consagrado e separado e que tem autoridade, poder e domínio sobre toda a criação. Aquele que é profeta, rei e sacerdote. E por falar em Jesus, vemos que nos seus dias a unção ainda era muito importante, embora a figura do sacerdote e do rei recebessem menos atenção. É justamente na vida de Jesus que a ideia da unção se torna mais profunda. Já entendemos que Jesus Cristo é o ungido de Deus. Mas você sabe em que momento Jesus foi ungido? Para entendermos isso, precisamos olhar para a unção do rei Davi. Quando Samuel derramou o óleo sobre sua cabeça, a Bíblia nos diz que, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A partir disso, entendemos que Jesus foi ungido em seu batismo no Jordão, quando o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. E hoje, à semelhança de Jesus, os cristãos também são ungidos pelo Espírito Santo, a partir do momento que se tornam morada do Deus vivo. Veja como a unção na Bíblia não se resume apenas ao óleo,
mas aponta para a ação do Espírito Santo, aquele que consagra e capacita o povo de Deus para cumprir a sua missão. Sendo assim, todo cristão é ungido por Deus, ou seja, separado para uma obra específica. E essa unção não se trata mais de um ato externo, com derramar de óleo, mas como um símbolo interno de consagração ao Senhor e de separação do pecado. Isso significa que a unção com o óleo é errada? De maneira nenhuma! Encontramos incontáveis exemplos bíblicos nos quais podemos nos apoiar para realizar o ato de ungir pastores e missionários ao ministério. Por isso, esses atos simbólicos têm muito valor. É importante apenas entendermos como receber o Espírito de Deus é um ato de peso. Quando entramos para a família de Deus e recebemos o Espírito Santo como selo em nosso coração, estamos sendo separados para o uso exclusivo do Senhor. Este é um ato de consagração da parte de Deus em nós, e à semelhança dos utensílios do templo, dos sacerdotes e reis, devemos nos dedicar inteiramente ao serviço do Senhor. Este é o segundo vídeo de uma série de 4 vídeos em que estudaremos alguns conceitos e práticas bíblicas. Nos conte nos comentários quais outros temas você gostaria de ver nessa série. E para não perder os próximos, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!